Pessoal, então aqui trecho 2 do case o edifício de 21 pavimentos e 221 unidades, né? Eu vou gravar três trechos, apresentar três trechos por case e um último trecho unitário de um empreendimento de casas sobre lotes unitários, tá? Lotes individualizados. Aqui então, ó, todas as polylines traçadas da forma que eu expliquei no trecho anterior. Aqui para os apartamentos do térreo, tá? Um por um a gente calcula as áreas, utilizando a função área e objeto do CAD, e anota numa folha de papel rascunho, tá? Eu tenho um gabarito aqui que eu vou anotando. Apartamento 1, apartamento 2 do térreo, 2 do térreo, 3 do térreo, 4 do térreo, apartamento 1 do primeiro piso, do segundo piso, do terceiro piso, etc. Nesse caso aqui, o trabalho fica um pouco mais facilitado, porque são 18 pavimentos com os mesmos apartamentos. Ó. Então a gente consegue calcular a área do apartamento 1 do quarto pavimento, nesse caso aqui é o quarto pavimento, estou falando aqui desse pavimento aqui, ó. Eu calculei lá, mostrei para vocês o térreo é aqui, eu só tenho apartamento atrás, né? Apartamentos de trás fazem divisa com a academia que está aqui na frente. Agora, daqui desse andar para cima, ó, são 18 vezes apartamentos iguais, o chamado pavimento tipo. Né? Então, a gente calculou a gente calcula todos os apartamentos, né, que vão se repetindo até o 10º, até o 20º pavimento, salvo engano. Tá? Vou mostrar para vocês depois lá na planilha. Tá? Mas de uma forma, como eles são repetidos, a gente calcula só uma vez. Tá? Lembrando que a gente tem que calcular um por um, tá? A polyline foi colocada para cada um, ó, inserida para cada um. Depois a gente faz o comando uma vez para cada apartamento e vai anotando uma folha, ok? Nesse caso aqui, 12 apartamentos por pavimento. A gente calcula a área de um por um deles, né? A área do apartamento 1, a área do apartamento 2, apartamento 3, depois repete só nos quadros da BNT, ok? Lembrando o seguinte, os projetos, eles precisam estar na escala de 1 para 100, ou 1 para 10, ou 1 para 1000, para você obter o cálculo já de forma automática com a função área e objeto do CAD, tá? Se o projeto não tiver na escala, você não consegue fazer isso não. Tá? Então confere primeiro se o projeto está na escala 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10, né? Ou, né, peça para o programa para transformar para você em seguida, né, depois. Ok? Para quem trabalha com CAD tem a manha, né, de fazer isso aí de forma rápida. Tá? Lembrando que há necessidade também de cálculo, né, de colocar a polyline e calcular as áreas de todos os ambientes do edifício. Salão de jogos, cowork, lavanderia. Vocês vão notar que as áreas informadas pelo arquiteto, muitas vezes, quase 90% das vezes, não bate com a área calculada de forma dentro da rotina exigida pela BNT. Tá? Então aqui todas essas áreas aqui foram calculadas, ó. Todas elas da mesma forma que eu mostrei o cálculo lá com o uso da polyline para os apartamentos, né? Nesse caso aqui, pessoal, nós estamos falando de áreas comuns de divisão proporcional de padrão diferente. Por que isso? São áreas comuns, na natureza delas são áreas comuns de uso de todos os condôminos, o que implica que são áreas de divisão proporcional. Né? Cada condômino vai pagar uma proporção de custo de construção destas áreas, né? E elas têm padrão diferente. Né? Um salão de jogos ele não tem o mesmo padrão de construção do apartamento. Né? Por isso que a gente chama de área coberta de padrão diferente. Todas essas daqui são a brinquedoteca, salão de festas, os sanitários aqui, a lavanderia, mercado, a circulação, tudo isso aqui é área comum. As áreas privativas do empreendimento, nesse caso aqui, são somente os apartamentos. Todas as outras são áreas comuns. Aí você precisa ponderar aí no seu julgamento, né, qual é o peso dessas áreas em termos de custo com relação, né, ao custo de construção da área comum, no caso, né, o custo de construção das áreas privativas dos apartamentos, ok? Muito bem, então aqui a gente calculou todas as áreas. Eu vou passar agora então para a planilha, né? Uma vez que você tem esses dados, esses números calculados, a gente vem para a planilha e preenche. Tá aqui, ó.
né? Deixa eu entrar no quadro 2 aqui. Ó. Quadro 2, para você fica mais fácil para ilustrar para vocês, ó, a gente coloca as áreas de cada apartamento. Né? Isso aqui são áreas calculadas lá pelo CAD. Ó. Tá? Isso aqui eu calculei lá com o CAD e arredondei para cima. Tá? Então calculei lá pelo CAD. Isso aqui é a área de cada apartamento. Ah, mas você não falou que repete 8 vezes? Repete. Né? O número de vezes de repetição, você coloca aqui, ó. Ok? No térreo, a gente tem uma ocorrência de cada um apartamento. Mas nos pisos superiores, os outros apartamentos, a gente tem 18 ocorrências. Ó. A minha própria planilha aqui formatada, ela calcula para você o total. São 221 apartamentos. Ela calcula para você. A parte azul da planilha, da Target, é onde você precisa inserir os dados. Então aqui, então, ó, todos os dados aqui foram inseridos de cada um dos apartamentos. A gente computou aqui 8.555,97 metros quadrados. Não tem área coberta de padrão diferente ou descoberta dos apartamentos, por isso que aqui está zerado. Se esses apartamentos, por exemplo, tivessem varandas, né, eu considero varanda como uma área coberta, privativa, porém de padrão diferente, que ela não tem a parede ali da frente, né, é uma varanda, uma sacada. Tem a laje, as paredes laterais menos a da frente, a laje de cobertura, que é o piso da varanda superior, e um guarda-corpo. Eu pondero ela como 80% do custo da área de construção padrão. Como esses apartamentos não têm, aqui é zero. Tá? Muito bem? Então a área real de construção privativa é igual à área coberta padrão. Perfeito? No quadro 2, né, a partir daqui, né, a planilha já busca, né, os dados inseridos no quadro 1. Agora, uma questão importante para a gente relembrar, a diferença entre o quadro 1 e o quadro 2 é a forma de apresentar as áreas de construção. As áreas são as mesmas, a gente não suprime a área ou aumenta a área de construção. As áreas são as mesmíssimas. Porém, no quadro 1 a gente apresenta as áreas distribuídas por pavimento. Tá? Vocês estão vendo que os pavimentos, ó, todos os pavimentos estão aqui, do primeiro até o 21º, né, computando uma área de construção coberta padrão de 8.555,97. E no quadro 2 a gente coloca por apartamentos, por unidade. A área é a mesma, a gente está informando de uma forma diferente. Né? Aqui a gente tem a somatória das áreas dos apartamentos. Ó. Tá vendo aqui, ó, na memória de cálculo? Por isso que eu anoto no papel. Depois eu transfiro para cá. Tá vendo a somatória das áreas aqui, ó? Né? Então é por isso que acontece esse cálculo dessa maneira, ok? Então aqui, se tiver errado, ó, no total 13.417. Isso aqui é uma área aqui, ó, na verdade, 8.555,97. E aqui no quadro 2, 8.555,97. Se tiver diferente, está errado o cálculo ou a inserção dos valores aqui na planilha. Você tem que ter uma memória de cálculo para você conferir. Tá? Então, voltando aqui no quadro 1, ó, a gente insere, então, as áreas por pavimento. Tá? O quadro 1 a gente trata como pavimento. Tá? Aqui, ó, quadro 1. Quadro das áreas dos pavimentos. Marquei amarelo, ó. Quadro das áreas nos pavimentos e da área global. No quadro 2, ó, a gente tem cálculo das áreas das unidades autônomas, né, dos apartamentos. No quadro 1, a gente precisa inserir ainda as áreas comuns. Tá? No primeiro pavimento, a gente tem basicamente vaga de garagem. Vaga de garagem lá são 44 vagas de 5 metros por 2,5. A gente tem mais 64 vagas de moto de 0,90 metros quadrados, 90 centímetros por 2,35. E tem uma área ali comum, que é o posto de elevador, a área de circulação e mais algumas outras áreas que estão lá no projeto. Tá? De circulação, basicamente. Essa área aqui é de circulação de veículos. Isso tudo é área comum. Tá? Eu estou ponderando essas áreas aqui por vagas meio, 50% do custo de construção da área coberta padrão, vaga de moto, vaga de carro. Aqui, caixa de escada de elevador, ó, 75%,
15%, acho que tem um poço ali, eu me esqueci o que é, mas tem uma área ali de 15,56, estou ponderando ela como custo de construção de 15%. Ok, e aqui, ó, por último, as áreas de circulação, né, de veículos, na área de manobra, circulação, eu estou considerando o mesmo peso das vagas, né? É o mesmo acabamento. Normalmente a gente faz aquele piso polido, né, como de posto de gasolina, né? Não tem ali revestimento, a gente tem ali pintura, né? Pintura das faixas demarcatórias em parede, as faixas de alerta nas paredes, a iluminação em cima ali ela é menos custosa, né? Então 50% do custo de construção da área coberta padrão são suficientes. E dessa mesma forma a gente faz para todos os pavimentos. Ó. Esses 79 e 61 aqui se referem a áreas de circulação. Tá? A gente calcula também as áreas de circulação do empreendimento. São essas áreas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é uma área de circulação do pavimento tipo. Ó. Eu calculei ela, né, fazendo uma polyline, da mesma forma que a gente calcula os apartamentos, né? Porém, pegando aqui, ó, polyline, a gente pega na face interna dela, né? O apartamento já pegou a face externa. Então é isso aqui que é a área. A gente pega aqui, puxa a polyline daqui, né? Contorna toda a caixa de elevador e puxa a polyline e manda fazer a função área objeto. Ok? Dessa forma a gente chega aqui então, né? Chegamos aqui numa área de 79 e 61, né? De circulação. Ok? No terceiro pavimento a gente tem ali várias áreas lá, né? Como você pode ver no projeto, ó. Tem várias áreas aqui no térreo, piscina, áreas cobertas, de lazer, playground, espaço pet, a gente tem salão de festas, tem lavanderia, cowork, essas áreas comuns, a gente as insere aqui, ó. Aqui é área de uso comum, ok? A partir daqui, área de uso comum. Essas daqui você pode deixar de lado, por enquanto, que são áreas de uso comum, porém de uso privativo. Tá? É muito raro isso acontecer, né? É quando tem aquele caso assim de garagem, né? Uma garagem ela é comum, né, do prédio todo, mas o uso privativo dela é do apartamento X. Não tem sido feito isso com muita frequência. Então a gente passa a colocar as áreas comuns aqui mesmo, todas, aqui, ó. Primeiro a gente coloca a área real, né? Se você fosse medir com trena lá no local, todas as áreas construídas dariam esse número aqui. Né? Aí na ponderação por custo, né, a gente chega na chamada área equivalente, né, equivalente por custo de construção da área coberta padrão. Né? Então aqui a gente chegou na área equivalente, na área comum, né, a gente insere essas áreas aqui, coloca aqui o número de pavimentos, ó, um pavimento, um pavimento, um pavimento, chegamos aqui a 21 pavimentos, de forma que 11.791,28 são as áreas de construções, as áreas de construção equivalentes, e a real 13.410,23. Então aqui a gente tem 13.410,23 é a área de construção real, global, né, do prédio todo, e aqui a gente tem a área equivalente global, 11.791. Essas mesmas áreas, elas têm que bater no quadro 1 e no quadro 2. Ó. Note você que aqui bate certinho, 13.410,23 de área real global, e 11.791,28. Perfeito? Você calculou as áreas, inseriu aqui nos quadros, confere se estão batendo, né, no quadro 1 e no quadro 2, né, tendo em vista que são apenas formas diferentes de inserir, e depois você, né, passa a preencher os outros quadros. Né?